O que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Olavo é do Carvalho. Polarização, problema. O governador de São Paulo é um que eu vou procurar, mas vou procurar outros e pedir para que eles nos ajudem aqui, porque todos eles têm influência também nas bancadas, para a gente construir esse texto. O senador Davi Alcolumbre já havia dito que ia preparar um texto alternativo, chamado de light, mais leve. Esse texto até agora não veio a público. O que vocês estão pensando? O texto do senhor seria incorporado a essa proposta do senador Davi Alcolumbre ou seriam propostas distintas? Não, nós estamos conversando. A tendência é fazer um texto único. Como eu disse, a gente já vinha conversando sobre texto alguns dias atrás, pelo menos há uns 15 dias, e acho então que esse será um texto pacificado entre Câmara e Senado. Os deputados da base governista dizem que é inconstitucional e ameaçam recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não é bem essa palavra, mas afirmam que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal alegando uma inconstitucionalidade possível dessa proposta. Como é que o senhor entende e pretende conversar com os deputados da base do governo para que... Não li e não gostei. Vou entrar no Supremo Tribunal Federal porque a proposta é inconstitucional. Peraí, que proposta é inconstitucional? Se a proposta não está escrita, se não tem o texto. Não sei, mas é inconstitucional e eu vou acionar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras assumem que eles no Congresso são palhaços. Que essa proposta de fato tenha efetividade e seja votada. Você sabe que eu tenho, como eu disse, relação com a esquerda, com a direita, então vou conversar com a bancada do PT, do PCdoB, do PDT, que é o partido ao qual eu pertenci há algum tempo atrás, para que a gente possa mostrar a importância dessa pacificação. Acho que no final nós teremos o voto também de toda a bancada da esquerda. No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer uma mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro-ministro que o senhor vai procurar. Se vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Não sei, eu tenho uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, na antiga, de São Paulo. Então acho que ele é um dos que a gente vou conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado. Enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa... ninguém tinha conversado isso antes com o Supremo. Que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso. Se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto? Bom, em primeiro lugar, eu concordo que não é papel do Congresso fazer modulação de pena. As penas estão descritas na lei e os juízes determinam se a pena será ou não cumprida. É papel do Congresso, por outro lado, fazer anistia. Fazer anistia a fatos. É um poder que é permitido e o Brasil já fez dúzias de vezes. Mas reparem, ele vai conversar para ver se o Supremo deixa. Eu tenho que convencer o Supremo de que é necessário. Alguém discutiu a lei, o direito dos poderes? Como, se o Congresso é a casa do povo, por que a voz do Supremo se sobrepõe à vontade do povo se não há problema legal? Repara que em nenhum momento alguém diz, não, isso de fato fere a cláusula X, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Não, eu vou conversar com o Gilmar Mendes, que ele é um cara que conversa muito com o Supremo. Esses caras realmente sequestraram o país. Estão completamente fora de controle. Projeto não ser votado? Zero. Será votado. Será votado. Deputado, só para a gente não perder hoje aqui agora, falando a respeito do que foi costurado com o presidente Hugo Mota, vai ser um texto consensual entre base e governista, vai ter amplo, geral e restrito, como é que vai ser? Amplo, geral e restrito é impossível. Né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que não. Conversei hoje longamente com o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e ele falou, não foi discutido o mérito da questão, foi discutida a questão da urgência. Esse acordo que ele diz superado não existe. Inclusive, digo a vocês, a posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia. Então, não é isso, é o oposto. Não é que o assunto da anistia ampla, geral e restrita foi superado. O assunto da anistia é o único possível, é a ampla, geral e restrita. Porque se não for ampla, geral e restrita, não terá os votos do PL. Se não tiver votos do PL, não tem anistia. Vamos ter que fazer uma coisa pelo meio. Né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. E o PL já está convicto, já está conformado de que não dá para anistiar todo mundo? Não sei, né? Isso aí só a gente vai acompanhar. Não sei se eles estão conformados, né? Mas não estão. Foi deixado claro
que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso, foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos um meio termo, não era aquele texto do Sóstenes, e esse foi concordado com eles, né? E até não tinha concordância do outro lado, tanto é que o PT acabou ficando contra ali, o pessoal da esquerda ficou contra a proposta que foi votada, que foi da anistia. Então, agora cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí, é o que eu vou fazer, conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Então não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de pena, isso é dosimetria. Mas como é que vai ser? Você vê que nós não estamos mais falando de anistia. Passou a entrevista inteira falando de Como anistia. vai ser a condução do trabalho do senhor? Eu vou procurar alguns governadores nesse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias, e a partir de segunda, a reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar o mais rapidamente possível. Estamos trabalhando com a O ideia. cara passa a entrevista inteira falando de anistia e fala assim, tá vendo? Por isso que a gente não tá mais falando de anistia. Eu falei, o quê? Acabou de falar anistia 50 vezes. Se não for, votar na outra semana. Se a ideia é de que não há possibilidade de anistia ampla geral restrita, eu devo deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil e não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles e eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada para os Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ai, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, mas não bastou? Ontem era o Mota ia votar anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. E existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, ai meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira, inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e, no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light.
E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, falo com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu a mudança os efeitos na mudança do posicionamento do STF. A gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Não tem chance de aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar. Não, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado, o Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado, não. Se passar no Senado, o Lula veta. Não, e se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF. Ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Enquanto isso, nós aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar ponto a ponto. Primeiro, resolvemos o problema de pautar na Câmara. Algo pelo qual, volto a dizer, nós estamos lutando há 2 anos.